Oi, Rafael. Eu vou, vou te, vou passar alguns conteúdos, gravar alguns videozinhos para tentar passar esses conteúdos. Esses são conteúdos que vão me permitir, digamos assim, construir a base para a gente chegar no ponto da conversa, que é a história bíblica após Atos de Apóstolos, tá? Então, para eu chegar na história bíblica após Atos de Apóstolos, eu preciso primeiro ter uma boa fundamentação no que foi a história bíblica antes de Atos dos Apóstolos, certo? Então, eu vou focar nesses primeiros vídeos nessa construção, ou seja, construção do entendimento sumário, né, do que é a história bíblica. Aí você vê que eu não vou estar falando de teologia, eu vou estar falando de história, né, de o que está documentado na Bíblia como história, sem juízo de valor. Eu acredito em tudo que está na Bíblia, então eu acredito que tem fatos históricos narrados lá, e esses fatos históricos fazem parte, né, o entendimento deles é a base para você conseguir entender os fatos históricos que vieram na sequência. Então vamos lá. Essa construção eu vou fazer uma sequência de vídeos. Primeiro eu estou fazendo só um disclaimer das temáticas, né? Ou seja, as temáticas que eu vou discorrer antes de chegar na história pós-Atos dos Apóstolos. Primeiro, a temática são os textos base, né? Ou seja, quais são os textos base bíblicos, né? Ou seja, os textos base bíblicos são o que eu chamo de manuscritos condensados, né? Alguns momentos da história houveram manuscritos condensados em livros, né? Em códigos, né? Em livros, né? Pega os scrolls, né, os rolos, e condensa eles em livros, e aí você dá um nome a esse pacote, né, esse grupo de livros. Então, primeiro vai ser isso, ou seja, quais são os textos bases da nossa Bíblia. A gente tem um monte de bíblias de tradução, né, que usam textos base. Quais são os textos base disponíveis em toda a história cristã? Tá? Todas as fontes cristãs. É isso que eu vou estar explorando. Esse é o primeiro item. O segundo são os conteúdos bíblicos cristãos não protestantes. Tá? E aí, só para deixar claro, o raciocínio é: os conteúdos bíblicos que estão em bíblias não protestantes, né, que não estão na base dos livros protestantes, eu entendo que eles são fonte de informação, tá? Eu não acho que eles devam estar em cânone. Existe uma questão que é ser cânone ou não ser cânone. Não ser cânone não significa que eles não tenham informações relevantes para o entendimento da história, né? Então, quando a gente está falando em história, né, esses livros não canônicos, eles têm conteúdos importantes para entender a história, e não para a formação do caráter, né? É diferente. Eu acho que a interpretação básica é essa. Então eu vou explorar esses livros não do cânone protestante, mas como uma forma de entender o que tem de componente histórico. O terceiro item, esse é o segundo item. O terceiro item, o gospel, né, o evangelho, né, com a mensagem do evangelho. Tem aquele trecho de Paulo que diz que o evangelho, se alguém pregar um evangelho diferente, né, deve ser chamado apóstata, né, deve ser rechaçado. Mas é importante a gente olhar para qual é o evangelho pregado em toda as matizes, digamos assim, de igrejas cristãs, né? Olhar. E eu estou muito confortável com o evangelho pregado na igreja protestante, mas a gente precisa entender as ênfases, as diferenças,
para entender para onde o engano foi, né, e o que isso representa. Ou seja, porque normalmente o engano parte de bases bíblicas que tem, digamos assim, tem texto para suportar, né? Ou seja, não são tirados do nada, né? Então é bom a gente entender como essas derivações ocorrem. Inclusive entender que muitas pessoas interpretam como sendo apenas ênfases diferentes, mas é tudo um evangelho só, são todos a mesma coisa. A gente vai passar isso. Essa é a temática do terceiro bloco. O quarto bloco vai ser aí a recapitulação da história bíblica. Eu vou tentar passar a história bíblica em sumário, né? Enfatizando aí alguns pontos importantes. A visão dessa recapitulação da história bíblica é tentando pegar pontos que são importantes e não muito intuitivos para a gente entender, né, se preparar para o entendimento do que foi a história após a Bíblia. Tá? Então, a recapitulação histórica da Bíblia vai ser chamar atenção para alguns pontos que normalmente nós não prestamos muita atenção na história bíblica. E aí sim, depois de tudo isso, depois desses 4 capítulos, desses blocos de conteúdo, aí eu vou entrar na história pós-bíblica, né? E o desenvolvimento das religiões. Então, o foco vai ser história pós-bíblica e o desenvolvimento das religiões. Esse seria o 5º capítulo. E aí eu vou tentar fazer um 6º capítulo final, que é um complemento, que é um paralelo entre a história dos israelitas e a história da igreja cristã, né? Depois a gente olhar a história do desenvolvimento das religiões pós-bíblia, né? Pós o período histórico bíblico, isso em uma perspectiva histórica, sem análise de valor, né? Aí eu vou colocar em paralelo a história judaica e a história cristã pós o livro de Atos. Então são esses 6 blocos de conteúdos que eu vou trabalhar com você. Um abraço.